que eu comecei a ser cabeleireira com 17 anos, né? Sim. Então eu era uma adolescente. Aham. Então, antes de eu ser cabeleireira, eu não sabia o que eu queria. E Normal, como né? qualquer adolescente, né? Eu não me criei nesse mundo. Então sempre fui alheia. Na verdade, eu conheci um salão de beleza de verdade quando eu comecei a trabalhar com isso, né? Que foi quando eu decidi fazer o curso para ser cabeleireira. Eu cortava meu cabelo em casa, como uma boa adolescente rebelde. Eu tenho uma idade, uns 30 a mais, né? Então eu sou da geração dos emos. Sim. Então quem é dessa geração vai entender um Eu pouquinho. sou da geração dos grunge. Então a gente, Meu né, tá Deus. ali. Então eu cortava meu próprio cabelo em casa. E desde aquela época eu já gostava de internet, então às vezes eu via vídeos de meninas cortando o cabelo em casa, cortava meu cabelo, pegava gilete de fazer barba, cortava meu cabelo e achava aquilo legal. Aí um dia eu acordei, foi muito engraçado, assim, porque naquela coisa, o que eu vou fazer da minha vida? Tu tem que estudar. Foi nessa época que foi quando a gente começaram a visitar as escolas para fazer Enem, para instruir os adolescentes a querer fazer faculdade, né? Então, eu venho de uma família humilde, a gente não tinha acesso a isso. Então, um dia eu decidi que eu queria fazer um curso de cabeleireira. E aí ingressou na carreira. Aí eu fiz o curso no Tesser, que foi aonde eu trabalhei por 7 anos, que foi aonde eu entrei, trabalhei lá. E foi aí que surgiu a paixão. É muito engraçado que no meu primeiro dia, eu nunca vou esquecer que eu cheguei em casa, assim, assustada, porque eu nunca tinha entrado num salão grande. O salão que eu conhecia era o da vizinha que cortava meu cabelo na garagem de casa. Do bairro, Do né? bairro, assim, ponto final. Não conhecia nada. Eu entrei num salão grande, conhecido na cidade, né? Quem é daqui sabe o que o Tesser representa, aqui em Marau o Registon Certeza. sabe Conheço, com também, né? certeza. Então, a história que ele tem. Uma menina de 17 anos que não conhecia nada entrou lá dentro e viu um mundo deslumbrante. Eu não tinha secador de cabelo em casa, eu não tinha chapinha, eu não sabia o que era isso. Uhum. Não sabia mesmo. E eu cheguei em casa, meu pai me perguntou se eu tinha cortado muito cabelo aquele dia. Tipo, na brincadeira. E eu lembro, assim, hoje que eu comecei a chorar, desesperada. E eu disse, eu nunca vou saber fazer isso na minha vida. Imagina. Sabe? E isso foi uma coisa que me marcou, porque hoje eu olho e eu digo, cara, olha quem eu sou. Olha tudo que eu faço. E eu achava que eu não ia conseguir. Mas isso era, claro, o pensamento de uma adolescente, né? Então, Aquela insegurança, né? segurança que eu acho que todo Normal. mundo tem, assim. E hoje são 18 anos de uma linda Eu ia arte. Comecei aos 16 anos e, e também eu não tinha acesso a salão, não tinha muito contato. Eu ia lá cortar o cabelo no salão perto de casa, o salão pequenininho, que provavelmente meus pais escolhiam também por conta de preço, né? Um pouco por. Não necessariamente por ser caro, outro pouco é por às vezes a gente não dá valor para algumas coisas, né? Tem gente que acha um absurdo pagar. Hoje meu corte é R$ 250, acha um absurdo pagar R$ 250. E tem gente que acha um absurdo pagar 50. E tem gente que acha um absurdo pagar 1.000. E tá tudo certo, né? Mas aquele valor, naquele momento, não era importante para eles. E aí, a minha mãe tinha uma amiga que era cabeleireira. E ela sempre me via mexendo no cabelo da minha mãe. Minha mãe sentava e eu começava a mexer no cabelo dela. E aí, um dia ela disse assim: essa amiga da minha mãe era cabeleireira, então ela pensou, né? Ela viu, sentiu ali a minha habilidade e ela disse: Tu nunca pensou em fazer um curso de cabelo? E é claro, né, gente, com 16 anos, é lógico que eu não tinha pensado. Eu não tinha nem pensado que eu ia ter que trabalhar ainda na vida. Eu tava achando que eu era filho de pais ricos, que não ia precisar trabalhar nunca na vida. E aí eu disse: Herdeiro. Não sei, né, de repente. E aí eu fui lá, fiz o primeiro curso na escola onde ela dava curso, só que eu não consegui fazer com essa amiga da minha mãe, porque ela não fechava o turno com um turno de escola, né. E aí eu fiz o primeiro curso, eu saí trabalhar com a minha professora desse primeiro curso. Trabalhei, 6 meses, e aí o marido dessa minha professora foi transferido de cidade, ele era militar. Ela fechou o salão e eu pensei: "Agora acabou a profissão, né, vou procurar outra coisa pra fazer". Só que aí o a minha professora de escola me indicou para o salão da sogra dela, são quase 30 anos de profissão. Eu já passei da Ângela, da minha metade de vida,
com a profissão e eu almejo muitos outros anos mais, porque realmente se tem uma coisa que me faz feliz, me proporciona felicidade que eu não consigo imaginar fazendo outra profissionalmente, é cabelo, sabe? Eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. Eu escutei muito, mas tu não vai estudar? Sim. Não sei se o exatamente. Regison escutou isso, mas eu escutei muito. Tá, mas tu não vai estudar? Tu só vai fazer cabelo? Aí quando eu era mais nova, eu dizia, não, eu vou fazer isso. Depois de um tempo que eu comecei a entender o que a nossa profissão representava, eu comecei a ver o quanto é caro tu ser um cabeleireiro de qualidade. Hum. Eu disse, gente, vocês acham que eu não estudo? Hoje eu estudo muito mais, eu A estudo gente todos virou os louco dias. do estudo, né? Eu A estudo gente virou louco todos do os estudo, dias. né? Todos os dias eu estudo alguma coisa. E eu não preciso necessariamente estudar só um cabelo. A minha vida se torna estudar um pouco de tudo, estudar o comportamento das pessoas, o que está acontecendo no mundo, porque isso vai refletir na minha profissão. Com certeza. Exato, a gente tem que estudar arte, moda, Uhum. né, comunicação, essa coisa do comportamento. Eu sempre falo que eu adoro sentar num café e ficar, Observando né, as observando as pessoas. pessoas, gesticulando, conversando, cabisbaixo, retraídos, Aham. expansivos. Tudo isso fala um pouquinho da pessoa. E eu acho que isso ajuda muito na comunicação da gente para entender o comportamento do nosso cliente e entender se o cabelo que ele vai pedir para nós, caso ele sentar na nossa cadeira, combina com ele, Uhum. sabe? Exato. Então, eu digo, a nossa sensibilidade, ela tem que ser muito grande todos os dias, a todo momento. A gente está desenvolvendo esse conhecimento todos os dias para que na hora do cliente sentado na cadeira a gente possa aplicar com o melhor resultado. Eu sou formado em moda, eu queria muito ter uma formação por conta dessa cultura da família, de achar que a gente tinha que Uhum. ter uma formação, mas antes de fazer moda, eu comecei a fazer direito. Porque quando a gente não sabe o que a gente vai fazer de faculdade, a gente vai para o direito, para administração, para essas matérias que dão uma visão geral do mundo e que sempre é válido, né? Eu fiz 1 ano e meio de direito e eu tranquei a faculdade para ir para a Europa fazer 3 das principais academias de cabelo e estilo, que são Vidal Sassoon, Tony Guy e Longueiras. Eu gastei o preço de uma faculdade. O que eu terminaria a minha faculdade, eu gastei lá para fazer essas 3 primeiras formações, que foram um passo muito importante na minha profissão. Então, sim, só para te ter ideia, o que eu faria em 5 anos ou mais 3 anos e meio, eu levei questão de 2, 3 semanas, fiz o melhor investimento que eu fiz na minha vida, sem dúvida. Mas eu investi muito. Eu recebi o convite para fazer a produção das noivas. Na verdade, a cerimonialista delas me indicou. E aí eu disse, claro, vai ser o maior prazer. Olha que sensacional, que ideia bacana. Mas eu ainda não sabia da oportunidade que ia aparecer no Fantástico. E quando chegou mais perto do casamento, alguém tinha informado na época o Fantástico que estava fazendo uma matéria toda semana sobre noivas. Alguém mandou e-mail assim aleatório, vou mandar para a Rede Globo falando disso. E, e chamaram elas. E aí elas permitiram, ó, lógico, que fizesse a cobertura. Aí elas foram muito beneficiadas também, porque teve várias pessoas que tiveram interesse em estar fazendo alguma coisa no casamento, porque afinal de contas isso renderia um resultado positivo, né? Um lucro, pelo menos, ou melhor, um não gasto, né? É isso aí. E aí eu fiquei muito feliz de ter sido escolhido para produzir elas. Na época, a repórter da TV veio no meu salão, e aí a gente tinha o uniforme com uma logo bem pequenininha, assim, no canto. Uhum. E a gente falou, vai vir a Rede Globo pra dentro do salão, vamos fazer uma logo bem grande aqui. Porque eles não podiam fazer propaganda, eles disseram, ó, a gente vai fazer uma matéria, mas a gente não pode fazer propaganda do salão. Então tá, vai ter Regison escrito até na testa. Vai aparecer no Fantástico a logo Regison Cabeleireiros. Até um cego vai ver. Até o cego vai ver. E aí, ela veio dentro do salão, me entrevistou. No dia eu tinha mais uma noiva, além das 3 gêmeas. Então, no mesmo dia eu fiz 4 noivas. E dei entrevista e tinha mãe, madrinha, sogra, cunhada, prima, vizinha. Assim, ó, era gente transbordando de dentro daquele salão.
Foi sensacional, foi uma experiência incrível, porque a cidade comentava sobre aquele episódio, sobre aquele casamento. Bom, à frente da igreja, que foi na catedral, Em Passo Fundo? tinha uma multidão de pessoas assistindo Quando isso? o casamento. Se o salão tem 11 anos, devem fazer 10 anos e 8, 10 meses. Porque foi logo depois que a gente abriu o salão. Uns 10 anos e 6 meses aproximadamente. Eu acho que foi mais ou menos, talvez uns 6 meses que a gente já tava de salão. Então aquilo foi assim uma alavanca pra gente, né? Foi algo que eu já tinha um nome construído na cidade, lá em Passo Fundo, né? Mas ter a oportunidade de aparecer numa mídia nacional gratuita, porque eu jamais teria como pagar uma rede nacional para isso, né? Então, foi algo incrível, assim, foi sensacional mesmo.